O louvor pertence a Deus, diante de cuja unidade não há antes, a menos que o antes seja Ele, e depois de cuja unicidade não há depois, a menos que o depois seja Ele. Ele é, e não há com Ele nenhum antes ou depois, acima ou embaixo, proximidade ou distância, como ou onde, quando, tempo, momento ou duração, existência ou lugar manifestado. E Ele é, agora, como sempre foi. Ele é o um sem unidade e o singular sem singularidade. Ele não é composto por nome e não é nomeado, pois seu nome é Ele, e não há outro nome ou nome além dele. Ele é o primeiro, sem primeiridade, e o último, sem duração. Deus é o aparente, sem aparência, e o oculto, sem ocultação. Ele é a própria existência das letras dos nomes, o primeiro e o último, o aparente e o oculto. Não há primeiro e nem último, aparente ou oculto, exceto Ele. Sem que as letras que formam esses nomes divinos se tornem Ele e sem que Ele se torne essas letras. Entenda isso para não cometer o erro de quem acredita na reencarnação. Deus não está em nada e nada está nele, seja entrando nele ou saindo dele. É assim que você deve conhecê-lo e não através do conhecimento teórico, razão ou entendimento ou conjectura, nem com os sentidos, o olho externo ou a visão ou a percepção interior. Ninguém o vê, exceto Ele mesmo. Por outras palavras, ninguém vê Deus a não ser Ele mesmo. Ninguém o alcança, exceto Ele mesmo. E ninguém o conhece, exceto Ele mesmo. Ele se conhece por si mesmo e se vê por meio de si mesmo. Ninguém, a não ser Ele, o vê. O seu véu é a sua unidade, pois nada o vela além dele. Seu próprio ser o vela. Por isso o profeta, Deus o abençoe e lhe dê paz, disse: quem conhece a si mesmo, conhece o seu Senhor. Ele também disse: eu conheci o meu Senhor através do meu Senhor. O que o profeta apontou com isso é que você não é você, mas você é Ele e não existe você. Não é que Ele entre em você ou você entra nele, ou que Ele saia de você ou que você saia dele. Isso não significa que você seja e esteja qualificado por este ou aquele atributo. O que se quer dizer é que você nunca foi e nunca será, seja por meio de você mesmo, ou por meio dele, ou nele, ou com ele. Você não deixou de ser e nem é existente. Você é Ele
e Ele é você, sem nenhuma dessas imperfeições. Se você conhece a sua existência dessa maneira, então você conhece a Deus, e se não, então não. A maioria dos que afirmam conhecer a Deus faz com que o conhecimento de Deus dependa da morte, da existência e da morte dessa morte. Isso é claramente um erro e um equívoco. O conhecimento de Deus não requer o falecimento da existência ou o falecimento desse falecimento, porque as coisas não têm existência. E o que não existe não pode falecer. O falecimento implica a existência prévia de algo que passa. Se você conhece a si mesmo sem existir e morrer, então você conhece a Deus. E se não, então não. Ao tornar o conhecimento de Deus dependente do falecimento da sua existência e do falecimento desse falecimento, há uma afirmação de algo diferente de Deus. O profeta disse: quem conhece a si mesmo, conhece seu Senhor. Ele não disse: quem aniquila a si mesmo, conhece seu Senhor. Seu ser não é nada, e o que quer que seja, não pode ser colocado em relação com qualquer outra coisa. Seja capaz de desaparecer ou não, seja existente ou inexistente. Se fosse de outra forma, ele não estaria sozinho e sem nenhum associado. No entanto, é necessário que ele seja o um sem nenhum associado. Por outras palavras, não existe Deus e outro. Porque qualquer outro associado existiria por si mesmo e não pelo ser de Deus. Então esse associado não precisaria de Deus e, portanto, seria um segundo Senhor, o que é impossível. Deus não tem associado, igual ou semelhante. Quem vê alguma coisa com Deus, seja saindo dele ou dentro dele ou dependente dele, em virtude do seu senhorio, também faz dessa coisa um associado, mesmo que esse associado dependa dele em virtude do seu senhorio. Quem permite que possa haver qualquer coisa com Deus, seja subsistir por si mesmo ou por meio dele, seja em estado de falecimento ou falecimento do falecimento, está longe de exalar o cheiro do autoconhecimento. Quem aceita que pode haver outro ser além dele, mas subsistindo por meio dele e nele, depois falecendo em estágios sucessivos de falecimento, é um politeísta, alguém que acredita em muitos deuses e conhece nem Deus e nem a si próprio. O conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus consistem em estar ciente de que Deus existe e nada está com Ele. E Ele é agora, como sempre foi. Peça a Deus que lhe mostre as coisas como elas são, que lhe mostre o que é diferente dele como Ele mesmo, sem a existência do que é diferente dele. Desta forma, você pode conhecer todas as coisas como a essência de Deus, que é exaltado, sem como ou onde. A palavra coisas se aplica ao eu separado e outras coisas. O seu eu separado é apenas uma coisa. Porque a existência do eu separado e a existência das coisas são iguais em termos de serem coisas. Quando você realmente conhece a si mesmo, quando você conhece as coisas, você conhece a si mesmo.
E quando você conhece a si mesmo, você conhece o Senhor. O que você pensa que é diferente de Deus não é diferente de Deus. Mas você não sabe disso. Você o vê e não sabe que o vê. Por outras palavras, tudo que você vê é Deus, mas você não sabe disso. Quando este segredo lhe for revelado, você saberá que não é outro senão Deus e que você mesmo é o objetivo da sua busca. Você não precisa se livrar de si mesmo, porque, por outras palavras, você nunca existiu para precisar se livrar de si mesmo. Nada existe exceto o seu rosto, tanto exterior como interior. Nada além dele já existiu, e não há nada que precise morrer para que seu rosto permaneça. Não há nada exceto o seu rosto. Nada além dele já existiu, e não há nada que precise morrer para que seu rosto permaneça. Não há nada exceto o seu rosto. É como se uma pessoa não soubesse de alguma coisa e depois passasse a conhecê-la. A sua existência não desaparece, mas a sua ignorância desaparece. A sua existência permanece como era, sem ser trocada por outra, e sem que a existência do ignorante seja adicionada ou misturada com o conhecedor. A ignorância simplesmente desaparece. Não pense, portanto, que você precisa morrer, porque se fosse necessário morrer, isso significaria que você é o véu dele. Ele seria, portanto, velado por algo diferente de si mesmo. Isso exigiria algo além dele ter poder sobre ele, impedindo-o de ser visto. Isso é um erro e um equívoco. Como já dissemos, seu véu não é nada mais do que sua unicidade, sua singularidade. Isso ocorre porque não há eu, exceto o seu eu. Não há ser, exceto o seu ser. Não veja Deus como tendo criado alguma coisa, mas sim como sendo a cada momento uma configuração diferente que às vezes parece revelá-lo e às vezes parece escondê-lo. Assim como a existência de Deus é necessária, a inexistência do que é diferente dele é necessária. O que você pensa que é diferente dele não é diferente dele. Ele está livre de haver qualquer outro além dele. De fato, além dele é ele sem qualquer alteridade. O benefício do conhecimento do eu é saber com certeza que você não é nem existente e nem não existente. Que você não é e nunca foi e nunca será. Desta forma, o significado de não há Deus senão Deus torna-se claro. Não há divindade além dele. O ser não pertence a ninguém além dele. Não há outro além dele. Não há Deus senão ele. Quando você se conhece dessa forma, sem atribuir nenhum oposto, como, igual ou associado a Deus, então você realmente se conhece. É por isso que o profeta disse: quem conhece a si mesmo, conhece seu Senhor, e não quem se livra de si mesmo, conhece o seu Senhor. Porque ele sabia e via que não há nada além dele. Então, ele apontou que o conhecimento de si mesmo é o conhecimento de Deus. Em outras palavras, conhecer a si mesmo é conhecer o seu ser. Porque você não é você, mas você não sabe. Você não é você, mas você não sabe. Ou seja, saiba que o seu ser
não é nem o seu ser e nem outro que não o seu ser, o ser de Deus. Você não é nem existente e nem inexistente, nem diferente de existente e nem diferente de inexistente. O seu ser e o teu não ser são o ser dele. Sem nenhum ser ou ausência de ser, porque o teu ser e o teu não ser são o mesmo que o seu ser. E o seu ser é o mesmo que o teu ser e o teu não ser. Se alguém perguntar, entendemos união sem união, mas o que significa proximidade sem proximidade e distância sem distância? A resposta é: naqueles tempos de proximidade e distância, você não era outra coisa senão Deus, mas você não se conhecia e não tinha consciência de que você sempre era Ele sem você. Quando você alcança Deus, isto é, quando você se conhece de uma maneira que você está além de todas as condições, você sabe que você é Ele e sabe que antes não sabia se você era Ele ou outro que não Ele. Quando o conhecimento vem sobre você, você sabe que é através de Deus que você conhece Deus e não através de você mesmo. Por outras palavras, não é você que conhece Deus, é Deus que conhece Deus. A maioria dos que sabem, entre aspas, que pensam que conhecem a si mesmos e ao seu Senhor e que pensam que estão livres dos laços da existência, declaram que o caminho só pode ser percorrido passando pela morte e depois pela passagem dessa morte. Isso porque eles não entendem o que o profeta diz e, acreditando-se livres do politeísmo, aludem ora à negação da existência, isto é, ao falecimento da existência, e às vezes ao falecimento do falecimento, e às vezes à extinção ou aniquilação. Todas essas expressões são politeísmo não adulterado, porque quem aceita que pode haver qualquer outra coisa além dele que seja posteriormente capaz de falecer, afirma que há algo além dele, e quem afirma isso é um politeísta. Que Deus guie eles e nós para o caminho certo. Quem conhece verdadeiramente o seu eu, sabe que o seu ser não é o seu ser, nem outro que não o seu ser. Em vez disso, eles sabem que são o próprio ser de Deus, sem que o seu ser se torne o ser de Deus, ou entre em Deus, ou saia dele, e sem que exista junto com ele ou nele. Eles veem o seu ser como era antes de vir a ser, sem a necessidade do falecimento. Pois o falecimento de algo implica que já existia anteriormente, e isso, por sua vez, implica que existe por si mesmo e não pelo poder de Deus, o que é claramente impossível. É evidente que o conhecimento que o conhecedor tem de si mesmo é o conhecimento que Deus tem de si mesmo, porque seu eu não é outro senão Ele. Por este eu, o profeta quis dizer ser. Para resumir, a existência das coisas é a sua existência, sem que elas existam. Mas não caia na confusão e não deixe que essas alusões o levem a imaginar que Deus é criado. Um daqueles que sabe disso é o Sufi incriado. Primeiro, você deve saber que aquele que vê o que é visto e aquele que encontra o que é encontrado, o conhecedor e o conhecido, o criado e o criador, o percebedor e o percebido, são um.
Ele vê, conhece e percebe o seu ser por meio do seu ser, além de qualquer forma de visão, conhecimento ou percepção, e sem a existência de nenhuma das formas de visão, conhecimento ou percepção. Assim como o seu ser está além de toda condição, a visão, o conhecimento e percepção que ele tem de si mesmo são sem condição. Se alguém pergunta: você afirma que Deus nega a existência de todo o rosto, então, o que são essas coisas que você vê? A resposta é esta: essas palavras são para aqueles que não veem nada além de Deus. Não discutimos algo com aqueles que veem algo além de Deus, pois eles só veem o que veem. Quem conhece a si mesmo não vê nada além de Deus, mas quem não conhece a si mesmo não vê a Deus. Cada receptáculo exala apenas o que está nele. Já explicamos muito, e se explicarmos mais, quem ainda não vê, não verá, compreenderá ou entenderá. Mas quem vê, entende e já compreende. Uma dica é o suficiente para quem alcançou a união. Quanto à pessoa que ainda não alcançou a união, não chegará pelo ensino teórico, instrução, repetição, razão ou aprendizado, mas apenas colocando-se a serviço de um mestre eminente que chegou e, portanto, é um professor sábio. Guiados pela luz no caminho espiritual e progredindo por meio de sua própria vontade espiritual, alcançarão assim o que buscam conforme a vontade de Deus. Que Deus nos conceda a perfeição naquilo que Ele ama e naquilo que o satisfaz em palavras e atos, conhecimento e prática, luz e orientação. Ele é o poder de tudo e responderá a todo pedido verdadeiro. Não há poder ou habilidade exceto em Deus, o sublime, o magnífico. Paz e bênçãos sobre o profeta, sua família e amigos. Para finalizar o poema, eu conheço o Senhor através do Senhor, sem dúvida ou incerteza. Minha essência é realmente a sua essência, sem falta ou imperfeição. Não há alteridade entre nós e meu eu é o lugar onde o invisível aparece. Desde que eu me conheço sem mistura ou mancha, alcancei a união com a minha amada, sem distância ou proximidade. Eu recebi um presente transbordando, sem dar ou misturar. Meu eu não desapareceu nele, nem aquele que desapareceu permanece.